Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Vitor Tulli. Ele é diretor da Administradora Nacional, uma das mais antigas do país e a primeira do Rio de Janeiro, não é isso, Vitor? É isso mesmo, primeira administradora do Rio de Janeiro. Olha que bacana, estamos aqui, hoje ele está nos recebendo aqui no espaço deles para contar para a gente um pouquinho como é a dinâmica, né? Assim, vamos dizer assim, o bastidor do dia a dia de uma administradora, porque o ritmo é frenético, né? Com as mudanças assim, Com né? certeza. Cada hora, vamos dizer assim, cada hora é um flash no segmento. E é um segmento que vem cada vez mais, né? Porque o número de lançamentos vem aumentando, né? Principalmente na nossa cidade, graças a Deus por isso. E também requer além de habilidade, muito conhecimento e se tornou uma profissão do síndico profissional, não é isso? É isso mesmo. A administradora de condomínio, ela reúne uma enormidade de setores, realmente. Então, assim, para administrar um condomínio, a gente tem a parte de administração da própria empresa, que a gente tem que administrar o CNPJ, uma série de entregas que esse CNPJ precisa se preocupar, saúde e segurança do trabalho, precisa se preocupar com as normas técnicas do governo, e a gente administra também o prédio. Então a gente tem que se preocupar com a autovistoria, se o prédio está em dia, se tudo está da maneira certa, revisão do bombeiro, quando que mudou, agora o corrimão tem que ser contínuo, agora tem que ter sprinkler, não tem que ter. Tudo isso a gente precisa se preocupar. Marquises, desculpa ter te interrompido, né? Cuidado com a preservação, manutenção das marquises. Exatamente, marquise. Então todas essas normas vão mudando, a gente precisa se preocupar com a zeladoria do prédio e a gente precisa se preocupar também com a relação entre os condôminos, né? Com as assembleias, com as convenções de condomínio, com o que vai mudar, com os problemas que esses condôminos estão tendo. Muitas vezes a gente tem que mediar conflitos, né? É muito difícil você ter um condomínio que está 100% na paz só quando você tem 2 unidades. Eu acho que isso acontece. Mas é muito difícil você ter um condomínio, 500 unidades, ter que gerir esse conflito entre os moradores, realizar comunicações da maneira exata. Então, realmente, é uma coisa que abrange muita gente, muitos profissionais diferentes trabalham na administradora de condomínio, departamento jurídico, pessoal, administradores. Então, prestadores de serviços também, né? Que é uma gama, né, de serviços. Exatamente. Então, a administradora concentra uma enormidade desses setores. E aí a gente trouxe você aqui, né? Quer dizer, você nos trouxe aqui hoje para justamente a gente abrir um pouquinho. Claro que em um programa só não vai dar para a gente, né, abordar tudo, mas as partes assim mais principais que a gente queria trazer, porque a gente sabe que tem as despesas que mais pesam nos condomínios, a gente sabe os conflitos que são os mais recorrentes. Recentemente, a gente tem casos que acabam se tornando até casos muito ruins, né, de um condômino, né, enfim, tirar a vida do outro, e por aí vai. O foco aqui não é esse, mas a gente quer mostrar como funciona, né, porque é uma empresa. Com né? certeza. Uma empresa, não é? Que Com precisa certeza. ser bem gerida. Com certeza. A administradora de condomínios, eu acho que a maioria das pessoas sempre olha para as administradoras de condomínio pensando no seu boleto, né? Porque é ali que ela tem a relação mais direta com a sua administradora. Chega a cota condominial, você vê lá o logo da administradora nacional, você sabe que a sua administradora é a nacional. Muitas vezes as pessoas confundem, acham que aquele dinheiro vai para a nacional, não vai, é do condomínio. Sim, sim. E tem essa primeira relação ali. Então a gente emite os boletos, faz todos os pagamentos dos condomínios, retenções, né? Então, se uma empresa é do Simples Nacional, não é uma empresa do lucro presumido, tem um serviço X ou Y, aí você precisa reter 11%, ou precisa reter mais do que isso, em algumas 20%. Então, você tem toda essa dinâmica dos pagamentos de condomínio, e a gente depois presta contas de todo esse dinheiro, né, para os condôminos saberem para onde está indo o dinheiro deles, para o que está sendo gasto. E realmente a gente precisa cada vez mais falar sobre as contas que mais pesam no bolso dos condomínios. Até para conscientizar, né? Com certeza. Então, sempre a água é um fator principal dos condomínios. Agora, aqui no Rio de Janeiro, a gente está vivendo um drama, né? Um drama que é nacional, porque o STJ recentemente declarou que a forma de cobrança das concessionárias de água pode se realizar por economia, e em todo o Brasil isso afetou, é uma decisão do STJ, então agora as concessionárias podem cobrar pelo mínimo de economias, então um valor mínimo multiplicado pelo número de unidades, e o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro é que nós temos a maior tarifa do Brasil.
É Então, mesmo? Olha. o mínimo do Rio de Janeiro é uma tarifa altíssima. Então, o resto do mundo, o resto do Brasil sentiu realmente bastante esse efeito, só que aqui no Rio de Janeiro a gente sente muito mais. Pesou mais, né? né? Então, agora que a gente já tem uma jurisprudência formada sobre isso, os condomínios têm que se alertar, saber que isso é o maior componente de gasto de um condomínio hoje e saber que a razão disso é a tarifa de água, né? O valor que a nossa tarifa tem e que a gente deveria, então, brigar por uma tarifa mais baixa aqui no nosso estado. E com isso, é assim, porque a gente sabe também, né, que muita gente, quando fala assim, tem reunião condominial, assembleia e tal, aí o número de pessoas, de moradores, né, dos condôminos, geralmente é sempre baixo, que ninguém tem, né, não vou lá, não tem paciência. Mas essa participação é importante até justamente para discutir assuntos como esse, porque está pesando no bolso. Com né? certeza, com certeza. Esse é uma coisa que realmente os síndicos precisam se atentar, né? Eu costumo dizer que, assim, ter uma assembleia que tenha 100% dos condôminos, muitas das vezes não vai ser nem produtiva e nem vai fazer muita diferença. Agora, você ter uma participação desses condôminos sempre é muito importante. Ativa, aquela, né? Com que certeza. participe, porque não adianta também volume, né? Não adianta quantidade se não tiver qualidade, é isso. Com certeza. E esse é o principal ponto. Eu acho que para ter assembleias produtivas e uma participação de um modo completo, a gente deve definir e dividir realmente as pautas de assembleia em pautas que chamem mais atenção ou que tenham participação de um quórum mais específico para a pauta que você queira falar. Dá um exemplo para ficar mais claro. Claro. Eu vou falar, por exemplo, no meu condomínio de marquise. A gente estava conversando aqui. Isso. Então, eu quero tirar marquise ou não quero tirar marquise. Poxa, eu gostaria muito que os condôminos, principalmente engenheiros, ou os condôminos que trabalham com isso, ou que já viveram em prédios que tiveram marquise, fizessem parte da minha assembleia. Então, eu colocar esse item exposto no edital, ou enviar um comunicado junto do edital que está esse item, dizendo um pouco do que eu quero fazer, vai chamar a atenção dessas pessoas. Então ela vai participar porque ela vai ter algo a dizer, ela vai ter algo a contribuir naquela assembleia. Sim. Ao passo que se a pessoa às vezes trabalha com moda, pode ser que ela não queira, não se interesse nessa discussão. Ela vai se interessar se ela achar que tem alguma coisa estética do condomínio, vai ser algo que muda a fachada ou não muda a fachada. Então, para essa pessoa eu preciso comunicar de uma maneira diferente. Eu preciso dizer que é importante a participação dela por isso, porque a fachada vai ser alterada e a contribuição dela para esse olhar estético vai fazer diferença. Ou seja, até isso vocês têm que pontuar, tem que ter esse olhar para se tornar, vamos dizer assim, atrativo para trazê-los para participar, porque de qualquer maneira é um bem que se valoriza se não for bem, se não cuidar bem, ele vai se desvalorizar, e é um patrimônio, né? Então, cada vez mais o envolvimento. Você já colocou a conta de água, que hoje é o que mais pesa, a gente sabe que tem elevador. Aí, assim, queria que você falasse também pessoal, manutenção, porque a gente sabe que cada dia tem sempre uma mudança. A gente tem a do FGTS, que você vai falar também pra gente, né, dos consignados, né, que isso aí deve ser vai dar muito o que falar. Com certeza. Mas eu queria entender, assim, aproveitar o momento que você está com a gente, de tirar essas dúvidas, assim, a importância da manutenção, a importância de se ter uma administradora, né, por trás, com tradição, que possa, né, deixar o síndico tranquilo nesse sentido, né, porque hoje também o síndico, hoje não, de muito tempo para cá, ele responde também ao que acontece no condomínio, não é isso? Com certeza, o síndico é a pessoa responsável ali e muitas das vezes ele vai responder com o seu próprio patrimônio. Por exemplo, quando ele deixa de fazer o seguro do prédio, se tem um sinistro, ele vai responder por esse patrimônio, né? Puxando esse gancho da manutenção e dado a importância disso que se tem para o síndico que toca um prédio, o síndico ele precisa realizar um seguro, é obrigatório, está previsto no Código Civil. Em todo o Brasil, o síndico precisa fazer um seguro para a sua edificação, pelo menos contra incêndio. Então, ele precisa ter ali uma cobertura, que seja uma cobertura proporcional ao tamanho do edifício, ele precisa ter essa noção, ou ele precisa ter alguém que dê essa noção para ele, para que dê essa orientação para ele. Então, ele não pode fazer, a gente está falando de um prédio, por exemplo, de 9 unidades em Ipanema. Ele não pode colocar um seguro de R$1 milhão somente. Ele precisa, pelo menos, colocar um seguro aí de 15 milhões, como prêmio principal do seguro. Porque se ele acontecer um sinistro, ele vai responder se ele não tiver feito aquilo.
E o seguro, muitas das vezes, as pessoas às vezes só descobrem isso, infelizmente, quando uma catástrofe acontece, mas o seguro, muitas das vezes, ele vai pedir uma série de outras documentações que são obrigatórias e que o condomínio precisa realizar essas manutenções. Laudo do Corpo de Bombeiros, que é feito a cada 5 anos. Então, isso puxa uma gama de outras coisas. Porque quando você vai fazer isso, você descobre que seu condomínio não está adequado a aquele padrão. Então, é algo importante de ser feito com seriedade. E outras regulamentações importantes. Então, a autovistoria, que é algo aqui municipal do Rio de Janeiro e de vários outros municípios do Brasil. São Paulo tem regra específica, Niterói tem regra específica sobre isso também. E outras manutenções que precisam ser feitas. Para-raio, se seu condomínio tem para-raio. Exatamente. Precisa ser feito um relatório técnico das instalações elétricas para saber se suas instalações elétricas estão dentro da normalidade, com tudo normalzinho, direitinho. Os elevadores também? Com certeza, os elevadores é necessário, é obrigatório você ter uma empresa de manutenção para o seu elevador, e essa empresa de manutenção precisa realizar um relatório anual de inspeção do elevador, se chama RIA, Relatório de Inspeção Anual dos Elevadores. Então, se alguma coisa acontece, por exemplo, com o elevador, e o elevador queima alguma peça, eu posso ter isso previsto no meu seguro condominial. Agora, a seguradora só vai me reembolsar se eu apresentar os relatórios de manutenção da empresa e o RIA anual dos elevadores. Que tem que estar em dia, tudo certinho. Exatamente. Então, às vezes, a gente pensa que a gente pode segurar uma manutenção, mas o síndico precisa ter esse cuidado. Hoje, a enormidade dos síndicos do Rio de Janeiro ainda são síndicos moradores. São síndicos... Eu ia te perguntar, são síndicos residentes. São síndicos residentes, então eles têm outras profissões e atuam na sindicância de seus prédios paralelo às suas profissões. Às vezes eles não sabem todas as regras. Sim. E, por descuido, acabam segurando, por exemplo, o condomínio não tem dinheiro esse mês, eu vou dar uma segurada, daqui a 2 meses eu faço essa manutenção. Só que você tem que ter muito cuidado com isso. Porque pode acontecer alguma coisa, Nesses 2 meses a gente não sabe o que vai acontecer. Então, realmente, ter essa diligência com as manutenções em dia é algo fundamental, principalmente por essas questões sinistras, Cris. Tá. E aí, você já está dando, quem está nos acompanhando, quem está chegando agora, assim, a gente está no bastidor de uma administradora condominial. E assim, o tema é um tema, não é polêmico, mas é um tema vasto que envolve vários departamentos, né? Como você disse no início da nossa conversa, e que como você disse, que principalmente no Rio ou no geral, os síndicos ainda deve ter uma faixa etária aí que você pode me dizer melhor. Atualmente. Os síndicos hoje vem diminuindo a faixa etária média, mas eles ainda estão ali na casa dos 50, 55 anos. Acabam que são pessoas mais experientes. Sim. Que estão na sindicância do prédio. Mas é como você disse também, que administram, tem a sua vida, né, tem a sua função. Uns recebem, né, o Prolabore, outros ficam isentos da taxa condominial. Tem outros que não recebem nada, doam o trabalho, né, enfim, por aí por questões. Mas a gente sabe também que vem crescendo o síndico profissional. Com certeza. E aí, assim, a gente está se aproximando para o finalzinho do primeiro bloco. Eu queria voltar nesse tema no próximo bloco para você falar para a gente, assim, o que envolve também o síndico profissional, né? A gente não vai conseguir esgotar todo esse assunto, mas esse olhar também, porque ele também é um profissional, mas ele precisa de toda essa estrutura, acredito eu. E para o síndico, que é o morador e tal, como ele faz essa atualização? Ele tem que estar sempre em sintonia com a administradora? É isso? Com certeza absoluta. Os síndicos profissionais vêm crescendo, vêm se tornando uma profissão de fato. Inclusive, muitos setores querem regulamentar essa profissão. Até o Conselho Federal dos Administradores tentou fazer isso recentemente. Né, voltou atrás, mas é algo que cresce bastante e são síndicos que veem a oportunidade, pessoas que veem a oportunidade nesse mercado vasto, complexo, burocrático, de administrar esse bem que outras pessoas já não querem ter essa responsabilidade muitas das vezes. E até tempo também, né? Com certeza. Então, a pessoa acaba se especializando ali na administração do condomínio e, com isso, ganhando escala para outros condomínios. E, com certeza, esse síndico precisa muito de alguém parceiro do seu lado, de uma administradora do seu lado, porque ele vai, geralmente, ficar mais específico no que é mais complicado, mais complexo, que são as relações humanas.
Então, saber comunicar bem, saber falar bem, saber mediar conflitos é de suma importância para um síndico, e o síndico profissional geralmente se especializa nisso. E aí que ele mais precisa de uma administradora do lado dele para resolver todas essas questões burocráticas. Bom, vou chamar o pequeno intervalo, a gente volta já, que aí o Vitor vai contar para a gente quais são os principais, assim, problemas, né, conflitos. Fique aí que a gente volta já. E voltamos com o Vitor Tulli, da Administradora Nacional, que vai apontar para a gente aqui os principais conflitos, né, Vitor? Nos condomínios, assim, os casos que chamam muita atenção, né? Tem vários com repercussões aí nacionais, que a gente acompanha, né? Por exemplo, recentemente teve o da menininha lá no Recreio, foi, né, uma fatalidade. Como é que é isso? E queria que você falasse isso, queria que você contasse também para a gente qual o olhar de se contratar, o olhar assim, necessário para ser assertivo na contratação de uma administradora, tanto pelo olhar do síndico, pelo olhar dos condôminos, para que a gente também possa, não é exigir, né, contribuir com o síndico para fazer uma boa escolha, e do próprio síndico profissional, para quem de repente está nos acompanhando e quer seguir nessa carreira. Com certeza. Bem, primeiro, sobre os conflitos. Todos os conflitos, a maioria dos conflitos condominiais, a gente estava até conversando aqui, moram no direito de propriedade. Entre aquela pessoa, aquele síndico, aquele administrador, aquele conselho que está olhando para o bem coletivo e aquela pessoa que está pensando de forma individual. Então, eu comprei meu apartamento, demorei 20 anos para comprar meu apartamento é meu castelo, eu faço o que eu quiser, eu sou o rei do meu apartamento. Né? E muitas das vezes esse pensamento individualista esbarra num pensamento coletivista, de que Sim. eu preciso de que aquela pessoa contribua para o coletivo, de que ela siga regras ali do coletivo, que foram convencionadas naquele condomínio. Então, recentemente, algo que tem repercussão realmente nacional é a locação por temporada. Então, muitos condomínios vêm proibindo a locação por temporada, e aqueles que faziam locação por temporada dentro desses empreendimentos falam, não, é o meu direito, eu quero alugar. Realmente isso é uma fonte de conflito. Outra fonte de conflito é vaga, demarcação de vaga, onde está minha vaga, onde não está. Mas eu comprei, eu tinha direito à vaga, então eu quero chegar aqui e quero ter a vaga. Ah, mas a vaga é presa, não importa, é condomínio que se vire. Aí depois o condomínio contrata um manobrista, aí fica caro, aí não, agora eu quero rever isso. Então, realmente, sempre é um olhar coletivo contra um olhar individual. Acho que todos os conflitos moram aí. E aí, falando um pouco sobre a administradora de condomínios e principalmente um síndico, como a gente já falou no passado, é sempre importante que esse síndico, que essa administradora de condomínio, ela tenha experiência. A Nacional administra mais de 700 condomínios aqui no município do Rio de Janeiro. A gente já viu milhares de problemas, milhares e milhares de problemas. Então a gente sabe o que dá certo e o que não dá certo na prática. Sim. Ter esse olhar, essa experiência faz muita diferença no dia a dia. Às vezes você não precisa ter uma experiência muito grande no setor de condomínio em si, mas lidar com alguma coisa que tenha esse nível de burocracia, esse nível de multidisciplinar faz Sim. muita diferença. Então, o administrador de empresas, um outro síndico que trabalha com, por exemplo, um advogado que vê casos, que cada caso é um caso diferente, Sim. lida com uma coisa diferente, precisa de uma parte técnica diferente, isso tudo, essa multidisciplinaridade de um profissional realmente ajuda, né? Então, uma parte da administradora é ter uma experiência, realmente é muito importante que uma administradora não seja uma novata, que ela tenha solidez, que ela tenha passado por muita coisa. Hoje existem vários certificados importantes para administradoras, entre elas o mais importante é o PRONAD. Então, Bacana. O Programa Nacional de Regulamentação das Administradoras, são mais de 200 itens que as administradoras têm que seguir, têm que cumprir. Entre eles, por exemplo, garantir que ela faça o controle do vencimento dos seguros, o vencimento de algumas manutenções mais importantes. Então, ao seguir o PRONAD, as administradoras já estão acostumadas a fazer esse tipo de conferência importante, né? Do lado do síndico, e principalmente um síndico profissional, eu acho muito importante que a gente não escolha uma pessoa, Cris. Eu acho importante que do lado do síndico profissional a gente escolha uma empresa. Entendi. Isso é uma opinião pessoal, baseada em muitas coisas que eu já vi, e é uma dica que eu dou realmente para os condomínios. Quando você escolhe uma empresa, você não fica também
à mercê de um profissional específico. Então, se ele faltar, se ele não tiver tempo, vai ter uma outra pessoa para auxiliá-lo, para ir até o condomínio. Ele vai ter prestadores de serviço que já são conveniados à empresa dele, que já fazem ali o trabalho para ele, que já conhecem como tem que ser feito. Geralmente essas pessoas são peneiradas, elas são melhores do que você se encontra na média. Essa empresa ela tem um capital social, compatível com o seu condomínio é importante, que essa empresa tenha um seguro de responsabilidade civil, que seja compatível com o número de condomínios que ela administra. Tudo isso eu acho muito importante quando você esteja contratando um síndico profissional. E aí, eu acabei te interrompendo assim, aqui no bate-papo, porque a gente volta àquilo lá do início que você falou no primeiro bloco, que assim, a gente não tem noção, quando recebe o boleto, a gente vê ali, ai meu Deus, encareceu, ou então veio uma cota extra, mas a gente não sabe disso tudo que a gente está falando desde o primeiro bloco, tem muito mais. Com certeza. E eu acho que muitas das vezes as pessoas precisam realmente, antes de reclamar que está caro, entender o que está sendo feito no prédio dela. Porque às vezes é uma coisa que realmente está caro, às vezes realmente está caro, às vezes realmente seu boleto está caro, você precisa trocar os seus prestadores de serviço, você precisa negociar com os seus prestadores de serviço para que eles diminuam o preço. Mas às vezes não está caro. Às vezes, um condomínio barato é aquele barato que sai caro. Você não investe no que tem que ser investido, você não faz as regulamentações necessárias que têm que ser feitas e depois você toma multas que são multas pesadas. Um exemplo que a gente estava conversando aqui também é sobre a NR1. É uma novidade que o governo, uma nova norma regulamentadora, é a norma regulamentadora número 1, que vai ter uma nova vigência a partir de 26 de maio de 2025. Então, a partir dessa data, é importante que os condomínios e todas as empresas, nesse caso, estejam cientes de que agora, por exemplo, elas vão ter que gerenciar os riscos psicossociais dos seus empregados. É algo que hoje vem crescendo bastante, a saúde mental das pessoas, estresse, burnout. Então, isso precisa ser acompanhado e gerenciado pela empresa, e aí se incluem os condomínios. Eu preciso fazer isso. Se eu tenho um funcionário afastado, por exemplo, por burnout, eu não faço nada. No ano seguinte, eu não faço a norma regulamentadora número 1 da maneira como eu tenho que ser. E aí depois esse funcionário é afastado por definitivo por um problema psicossocial. E ele entra na justiça contra o condomínio, ele tem altas chances de ganhar outras verbas. Além de um dano moral, ele tem outros verbos, o condomínio ser condenado por outros valores relacionados a isso. Então é muito importante ter essa diligência. Só que isso custa. E essa nova, a NR1, que você falou que entra em vigor em 26 de maio, vale para o porteiro, para o zelador, para todo o universo condominial, é isso? Vale para todos os funcionários. Inclusive, para quem estiver assistindo a gente e não queira saber de condomínio, eu acho isso muito complicado, vale para a sua empresa também. Vale para você como empregado, vale para você como empregador. Essa é uma regra geral para as empresas. Então, vale para todo tipo de funcionário, para todo tipo de empresa, precisa ser seguido a NR1. Entendi. E aí eu queria voltar um pouquinho com você e falar, por exemplo, a gente sabe que o síndico vem sempre ganhando sempre mais, vamos dizer assim, funções e responsabilidades. Por exemplo, discussões entre marido e mulher, essa coisa também tem que o síndico pode ser, se não tomar nenhuma providência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente entrar no FGTS, esses cuidados, que é o que você falou da relação interpessoal, que acaba sendo, assim, o que mais tem pontinhos, né, para resolver. Sim, eu acho que o síndico, seja ele profissional, seja ele morador, ele precisa ter um tipo de documento, um livrinho, que ele vai escrevendo as experiências que outras pessoas tiveram, o que ele observou e as normas que tem, que fazem parte desse condomínio. Então, se hoje ele está tomando conhecimento da NR1, vale a pena ver um vídeo no YouTube, falar com a sua administradora de condomínios, 15, 20 minutos da sua vida e anotar o que você aprendeu daquilo. Eu acho que esse conjunto de experiências torna o síndico cada vez mais capaz de exercer suas funções. E aí isso também vai para o aspecto legal da coisa. Essa questão de marido e mulher é realmente muito importante. Se eu tenho um síndico que está ouvindo uma discussão no seu apartamento, que ele vê que aquilo ali está excedendo realmente a normalidade de uma discussão, se aquilo ali, se a pessoa está pedindo socorro, por exemplo, ele precisa agir pelo bem coletivo, é aquela coisa que a gente falou. Ele é o responsável pela coletividade. Sim. Ele é o responsável por todas aquelas pessoas, no final das contas. Então ele precisa chamar a polícia, ele precisa ser enfático, ele precisa meter a colher ali. Infelizmente. Mas e assim, realmente, ele precisa fazer isso
E depois ele pode conversar com cada um, se assim, for uma medida que vai ser, o policial chegou lá, estava tudo bem, mas ele precisa conversar, que ele tem essa responsabilidade, que ele não pode deixar de fazer aquilo, que não é ele que está fazendo aquilo, é a legislação. Sim. É todo esse amparo que hoje existe na nossa sociedade. É isso que está fazendo com que ele tome aquela atitude. Aquela atitude não é dele. E é isso que realmente as pessoas precisam entender e ele mesmo precisa entender. Aquilo ali não é uma decisão que ele tomou. Aquilo ali é um cumprimento de um mandato que ele foi eleito Sim. para aquilo. Exatamente. Ao estar no cargo de síndico, ele precisa fazer aquilo. Aquilo não foi uma decisão pessoal dele. Vamos supor, né, do João, que é o síndico lá do condomínio. E aí isso também envolve discussões com problemas com animais, som alto, não é isso? Exatamente. Tudo isso, existem normas legais, existem normas previstas em cada condomínio, na sua convenção condominial. E o síndico está ali para cumprir essas normas. Ele não está fazendo nada por decisão própria. Ele está fazendo ali, ele está cumprindo o que está escrito. E é assim que o síndico precisa seguir. Isso vale para cocô de animal que está ali na área comum. Ele precisa notificar aquela unidade. Se aquela unidade for recorrente, ele precisa multar, ele precisa usar dos mecanismos que ele tem para punir aquela unidade. Veja, uma unidade não pode... É a questão da coletividade, não pode atrapalhar o bem-estar de tantas outras pessoas. E ao cumprir as regras de maneira certinha, todo mundo tem previsibilidade. Sabe que se fizer alguma coisa errada, o que está previsto e quais serão as consequências. As pessoas medem melhor as suas ações quando, de fato, existem normas e elas são seguidas de maneira estrita, como está ali na convenção do condomínio, como determinou o síndico, como foi regulado pela administração interna. Sim, e aí eu queria que você falasse assim, do regimento, rapidamente, que a gente já está chegando quase no final do nosso programa. Regimento interno e a convenção. E o FGTS que vem por aí. Tá ótimo. Vamos tentar... O resumo. Ver aqui. Bem, a convenção do condomínio é a regra-mãe do condomínio. Tá ali vão estar determinadas várias coisas, inclusive como direito de propriedade. Então, se as unidades podem, por exemplo, se juntar, unidades uma do lado da outra, geralmente isso está previsto em convenção. A fração ideal da unidade está prevista na sua convenção condominial. Então, são regras maiores e gerais sobre o condomínio. O regimento, o regulamento interno, são normas mais específicas que vão entrar, às vezes, realmente serem muito específicas de onde você tem que colocar alguma outra coisa, Sim. que pode ser um documento separado. Às vezes ele está junto da convenção condominial e às vezes ele está separado. Se a sua convenção tem o regulamento interno ou se ela determina um quórum específico para alterar o regulamento interno, você precisa de 2/3 dos seus condôminos para aprovar. 66% do seu condomínio, que é bastante e muito difícil da gente conseguir. As convenções desde 2002 precisam, inclusive, ser registradas no registro de imóveis, o que é um custo maior e envolve conhecer e saber muito mais sobre como fazer uma convenção. Realmente precisa de um especialista para registrar uma convenção de condomínio. Enquanto o regulamento interno é mais simples, ele pode ser registrado num cartório para ser oponível a terceiros, para ficar registrado para todo mundo. Agora ele vai trazer normas internas e quando não está na convenção, a maioria simples dos condôminos podem definir e decidir por essas regras em assembleia. E aí cada um é bom, né, quem está nos acompanhando, ter acesso à convenção e o regimento interno. Com certeza absoluta, isso precisa ser muito bem divulgado entre os condôminos. Tá, e agora fala do FGTS, como é que vai ser isso para os trabalhadores dos condomínios? A questão do consignado, agora o governo federal determinou que o consignado, que muitas das vezes vem chamando de e-consignado, pode ser feito através de um aplicativo. E isso, Cris, é uma coisa que às vezes as pessoas julgam muito as pessoas que pegam empréstimo, os empregados que pegam empréstimo. Mas o consignado, ele tem uma série de garantias. Se você for demitido, 35% do valor que você iria receber da rescisão pode ser usado para pagamento da garantia do empréstimo. Agora, além disso, você tem um desconto em folha. Então, você tem aquela pessoa está empregada, então sempre que ela estiver empregada, você pode também tirar 35% do salário daquela pessoa. Então, isso também é uma garantia. E agora, as pessoas também podem dar como garantia, e dão como garantia ao fazer esse tipo de consignado, 10% do que elas têm no fundo do FGTS. Então, 10% do FGTS também pode ir para garantia. Mais uma garantia que o credor, aquela pessoa que emprestou para aquele funcionário, tem que vai receber esse valor.
Com todas essas garantias, o crédito ao trabalhador, o consignado, tem uma taxa de juros menor. Mais acessível. Então, às vezes a gente julga as pessoas, às vezes algumas pessoas tratam como se fosse algo ruim, mas se a pessoa realmente está precisando de um empréstimo, às vezes é o melhor empréstimo que ela tem. A gente precisa ter essa consciência de que existem pessoas que precisam e que elas têm essa disponibilidade delas, que é o consignado. Pode usar, né? Essa é um aliado naquele momento de dificuldade. Com certeza. Então, o governo, além de aumentar, expandir esse crédito para as pessoas, eles também colocam ali uma certa competitividade entre instituições que colocam todas essas instituições dentro de um aplicativo e cada um oferece o melhor valor, tentando baixar um pouco a taxa de juros. Do lado do empregado, melhorou bastante. Do lado da administradora, dos síndicos e dos empregadores, aumenta bastante o serviço, com certeza. Por quê? Porque o empregado vai lá e faz o empréstimo. Tudo bem, mas ele avisa ao síndico antes? Não. Ele simplesmente faz e acabou. E aí, como isso vai ser feito? Né? Existe uma entrega de uma caixa postal específica que se chama DET, que o síndico ou a administradora precisa acompanhar aquela caixa, que vai aparecer ali. Olha, seu funcionário contratou um empréstimo consignado. Só que é só isso, você não sabe de mais nada. Sim. Depois você tem que entrar em vários outros portais, como o Empregador Brasil, Emprega Brasil, para você ter acesso ao qual foi aquele empréstimo, quanto você precisa descontar, e você precisa ficar obrigada, como síndico, como administrador de condomínios, a debitar aquele valor, mensalmente, a recolher a guia de FGTS da maneira correta, a pagar aquele empréstimo, porque você está responsável. Se você, no final das contas, demitiu aquele funcionário, precisa fazer a retenção para aquele credor, tudo isso, senão você pode ficar responsável por aquilo. Então você precisa realmente também seguir esse passo a passo para que se evite problemas com o consignado. É uma coisa que melhora, por um lado, para os empregadores, mas traz muito serviço, realmente, para o outro lado, para as administradoras. Que é o bastidor, que foi o tema da nossa entrevista de hoje. Bom, a gente chegou ao final. Quero te agradecer, que você possa voltar mais vezes para a gente poder falar, porque cada vez, falamos de duas coisas novas, NR1, né, e o e-consignado, que são para todos os trabalhadores, mas acabam chegando também, como são para todos, para o condomínio, e outras coisas que a gente discutiu que é recorrente e que vocês nos acompanharam, né? Com certeza. Muito obrigado, Cris. Obrigado a todos que assistiram a gente. Imagina, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau!